E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Primeiramente eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Confesso para vocês que eu já estava com saudade das nossas lives. Faz dias que eu não venho fazer, né? Tá uma correria aqui. Mas, para honra e glória do Senhor, hoje nós estamos aqui. Daqui a pouco já estaremos convidando o nosso convidado. Já vou aproveitar aqui enquanto vocês ainda estão entrando. Vou deixar fixado o nosso tema de hoje. Vai ser uma benção, Deus vai falar fortemente ao nosso coração. Vou já deixar fixado o nosso tema aqui. E é isso aí, pessoal. Vamos entrar, convidar o pessoal. Tenho certeza que vai ser uma benção. Já temos uma pessoa aqui, Eliabe Santana. Pai do Senhor, Deus abençoe. E hoje eu senti no coração de começar a nossa live solando a Deus com um louvor, número 370 da harpa cristã, de gratidão a Deus. Amém? Gratidão a Deus. E ontem eu comecei um devocional com as amigas, que são 30 dias a qual estaremos intercedendo a Deus por gratidão pelos momentos que o Senhor nos proporciona. E eu senti no coração de hoje estar começando essa live entoando a Deus com esse louvor, amém? Vamos ver quem já está aqui conosco. A minha mãe Vera, Deus abençoe, mãe. Paulo Escofel já está conosco. A irmã Rosineide, Pai do Senhor, irmã Rosineide, Deus abençoe a sua vida. Jayci já está conosco. Amaral Márcio. A todos vocês que estão entrando na nossa live, sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu vou estar esperando o nosso convidado de hoje, irmão Pastor Bruno, entrar. Deixa eu só mandar o convite aqui para ele. Que hoje a nossa live vai ter o pastor Bruno, lá de Salvador. Convidei ele para estar ministrando. Eu já deixei salvo aqui o nosso tema de hoje. Vai ser uma bênção. Deus vai te surpreender em tempos de crise. Tenho certeza que o Espírito Santo falará fortemente aos nossos corações. Amém? Pastor Bruno acabou de entrar. Pastor Bruno, se o senhor já estiver ok, me manda um joinha nos comentários que eu já estarei chamando o senhor. Amém? Uma Samira acabou de entrar. Pai do Senhor, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Aproveita, já vai compartilhando o link. Tenho certeza que a palavra que o pastor vai falar hoje vai ser uma bênção. Amém? Vou só aguardar o pastor Bruno dar um ok aqui
para mim já estar mandando o convite para ele. A cada um de vocês tem um dia abençoado. Irmã Rosineide, Pai do Senhor. Igor Marcário também acabou de entrar. Bom dia, Pai do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Confesso para vocês que eu estava já sentindo saudade. Faz dias que eu não estava fazendo, é porque estava uma correria aqui. Mas hoje, a prova é Deus, está fazendo a nossa live. Bom, o pastor Bruno já deu o veredito, eu vou estar chamando ele aqui na nossa transmissão. Senhor pastor? Pai do Senhor, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E o senhor tá bem? Ficou melhor agora. Ai, que benção. E aí, como vai a família? Vai todo mundo bem, todo mundo embaixo da benção. Ai, que benção. O senhor tá me escutando bem, pastor? Na imagem? Tudo tá tranquilo? Tô. Tá me ouvindo bem? Só tá um pouco baixo pra mim. O senhor, Então, pra mim tá um pouquinho baixo, mas tudo bem, tranquilo. não, mas tá me ouvindo? Tá, tô sim. Só tá um pouquinho baixo, mas agora melhorou um pouquinho. Tá bom agora. E o pessoal, vamos estar perguntando aqui pro pessoal se tá tranquilo. E aí, pessoal, diga pra nós se tá ouvindo bem, se a imagem tá ok. Procura saber do pessoal aí. Vamos só aguardar um instantezinho, eles estão entrando ainda. Nós começamos a nossa live hoje, já faz dias que eu estava off, pastor. É que tá uma correria aqui, a mãe foi cuidar da Paula, né, que vai ganhar bebê, aí daí só sobrou eu e o Eto para estar trabalhando ali na sorveteria, aí eu estive off por uns dias, confesso que já estava com saudade, mas a prova é Deus, hoje nós está aqui presente, né? E é uma honra ter o senhor novamente aqui conosco. Se eu não me engano, o senhor foi o primeiro convidado da live, né? Se eu não me engano, o senhor foi um dos primeiros que eu chamei para estar participando com a gente. E depois de faz dias agora aí, eu resolvi chamar o senhor de novo. Muito obrigada por ter aceito. E Deus abençoe. Minha irmã acabou de entrar aí, a Paula. Eu tô vendo a Ana Paula aí, ó. Mas, pastor, fique à vontade para falar aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração, tá? Se o senhor quiser saudar o pessoal, fique à vontade. Desde já eu quero agradecer a oportunidade esta manhã, né? Na verdade, o primeiro agradecimento é sempre direcionado a Deus, porque nós deitamos, dormimos, acordamos, nos levantamos, porque Ele nos sustentou. Amém. E somos gratos a Deus por estar contemplando este dia de hoje, né? E agradecer o convite, o convite extensivo a toda a igreja aí da estado de Mato Grosso, né? Da Assembleia de Deus. E agradecer a Deus pela sua vida, que são poucos os jovens hoje que têm a predisposição de sempre estar buscando o Senhor através das redes sociais. Muitos gastam os seus maiores tempos com coisas vãs desta vida, né, nas redes sociais. E você está em destaque porque sempre está fazendo as lives, de fato, que você deu um tempo como tipo Força Maior. De cada Paula, que vai ter neném, né? Sua mãe tá indo para lá, que é mãe coruja, assim mesmo, não sei o que é isso. Ela já foi, pastor, tá desde segunda-feira lá. A neném atrasou um pouquinho. E aí, por força maior do teu trabalho, né? Você não pôde fazer as lives que normalmente você estava fazendo quase diariamente, quase todos os dias você fazia live. Isso, e eu sempre observando, né? E são poucos os jovens que se dedicam sempre trazer uma palavra de Deus, um conselho de Deus para as pessoas. Eu quero dar meus parabéns para você pela sua iniciativa e para o seu crescimento espiritual. Isso aí, tudo que você faz é para o seu crescimento espiritual. E é bom que você vai estar se preparando, ganhando experiência, daqui a uns dias, tá vindo aqui na Bahia pregar, falar do amor de Jesus. Quem sabe, né? Quando tudo isso passar na pandemia, a gente pode estar indo aí, com certeza, congregar com vocês. certeza. Faz tempo que eu não vou aí, né? É verdade. Quero saber se vocês vão vir quando a Delma for transferido para cá. Olha, pastor, é que fica mais fácil. Geralmente eu não costumo viajar sozinha, né? E daí, no caso, aquela vez eu fui para aí porque a Paula o Oliver ia fazer 1 ano e era minhas férias, aí eu aproveitei e fui. Mas quem sabe, né? Se Deus abrir a porta, se Deus quiser, a gente vai, se Deus quiser. Tá bom. Mas me conte aí, como é que tá todo mundo aí? Tá todo mundo bem? A família vai tudo bem, a avó tá bem. Ontem foi o aniversário do meu irmão Wellington.
Eu vi Ontem foi o aniversário as dele. postagens. Isso. Aí, na verdade, era para a Liz nascer ontem, né? A Paula tinha marcado para ela ser no dia do meu irmão. Só que não deu certo. O médico adiou um pouquinho e está previsto para segunda-feira ela nascer. Aí nós estamos aqui aguardando, ansiosos. Não podemos ir, né? Por causa da situação da pandemia, que está tendo várias restrições. Mas se Deus quiser, logo, logo a gente vai conhecer a bebê, É né? menina ou menino? É menina, é a Liz. Meus parabéns para eles. Um casal, né? Um casalzinho. O Oliver Pastor, eu não sei se o senhor viu a live que ele fez comigo esses dias. Pensa na Esse, gracinha que tá. Meu Deus do céu. É uma eu benção. tenho uma foto dele tocando teclado lá na igreja até hoje. Eu lembro, ele tinha na festa acho que de 1 ano dele, né? Oi. Quando eu tava aí, eu lembro. Ele no teclado Nossa, lá. uma graça. É Já uma sabe o Salmos benção. 23 de cor. Pega, que é uma beleza. É uma benção. E os cultos aí, como é que estão? Os cultos? Estão Olha, suspensos? pastor, voltou. Assim, com aquela restrição, né? Só se não me engano, 30% somente do pessoal da igreja, da capacidade da igreja que pode ir. Aí os graus de risco, né? O pessoal do grau de risco não pode. Mas o pastor continua fazendo os cultos normais, domingo, quinta-feira, terça-feira, normal. Só que todo mundo com uso de máscara, na frente com gel, tudo bem. Só que é nessas restrições mesmo. Mas continua indo, graças a Deus. Se eu não me engano, agora essa semana, sábado ou domingo, vai ter a Santa Ceia de novo. Amém. Vai ter a Santa Ceia de novo. Aqui os cultos estão também normais, né? Sim. Com todas as restrições, com afastamento, álcool gel. O pessoal de grupo de risco fica em casa e só entra quem tiver máscara. Quem tiver máscara aí tem acesso livre para entrar no templo. Quantas E pessoas mais ou menos pode? Ou é porcentagem da capacidade? aqui foi decretado 50 pessoas no templo. Ah, 50%. 50 50 pessoas. pessoas. Aqui, se eu não me engano, é 30% da capacidade da igreja. Aí pode. Como a nossa igreja é grande, em torno de uns 90 até 100 pessoas, porque a nossa capacidade é bem grande. Aqui o governador Rui Costa decretou 50 pessoas. Independente do porte da igreja? Independente. É 50 pessoas. E com afastamento de 1,5 m a 2. Ah, sim. Entendi. Mas vamos para a palavra de Deus, para nós ganharmos tempo, porque o tempo voa. É verdade. Eu quero falar algo, assim, algo de Deus. É um texto que eu gosto muito e que se aplica nos dias de hoje. Por causa desta pandemia que, de fato, pegou muita gente de surpresa. Assim, surpresa entre aspas, porque sabemos que anos após anos sempre surgem situações que vêm de encontro àquilo que o ser humano vem a criar de expectativa para a vida dele. E, na verdade, nós não idealizamos coisas ruins para as nossas vidas. Nós não projetamos coisas ruins para as nossas vidas. Desde berço, desde quando nós nascemos, já é enxertado pelos nossos pais, é investido pelos nossos pais, para que nós venhamos ter uma vida abençoada, próspera, isenta de necessidade, dentro da esfera do relacionamento, casar com um homem perfeito ou casar com uma mulher perfeita, ter a melhor casa, ter o melhor carro, ter uma estrutura financeira de excelência, e desfrutar de tudo do bom e do melhor. Então, assim, nós não sonhamos coisas ruins para as nossas vidas e não queremos que ela bata na nossa porta. Só que, de fato, as coisas não são, muitas das vezes, o que nós planejamos ou o que nós sonhamos. As coisas acontecem. De fato, que o próprio Cristo, ele manifestou, revelou para nós que nós íamos passar por momentos de aflição na nossa vida, de angústia na nossa vida. E uma das coisas que muitas vezes provoca essas situações não é porque Deus permite. Muitas vezes as situações ocorrem na nossa vida por causa do nosso comportamento, por causa das nossas atitudes, por causa das nossas decisões erradas e etc. E uma das coisas que ocorreu no tempo bíblico, antigamente, nós descobrimos à luz da Bíblia, que teve situações que foram provocadas pelo homem.
E essa situação provocada pelo homem se estendeu por toda a nação. Se estendeu por toda a nação. Tem aquele ditado que por causa de um, todos pagam. Não sei se você já ouviu falar aí. Por causa de um, todos pagam. E vou dizer assim, a situação foi tão difícil que muita gente sofreu por causa de uma atitude errada de um certo homem. Que se encontra no primeiro livro de Reis, no capítulo de número 17. Na verdade, é 17 até o capítulo de número 18, que nós vamos falar um pouco sobre que Deus nos surpreende no momento de crise na nossa vida. Israel passou um momento meio turbuloso, meio atribuloso, por causa, infelizmente, de uma atitude do rei Acabe, filho de Orim. A Bíblia diz que foi um dos piores reis de Israel. Não bastava ele seguir a doutrina de Jeroboão este, acredito que alguns aí que estão me ouvindo sabem muito bem, que foi um dos reis que participou na divisão. Na verdade, Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão, que infelizmente ficou com as tribos do norte. E Roboão ficou com a tribo do sul. As tribos do norte, ela compôs de 10 tribos. Só que o Jeroboão ficou tanto preocupado, porque ele sabia que o local de adoração do povo de Israel era Jerusalém. Então a Bíblia diz que ele resolve levantar alguns altares para que o povo viesse permanecer num lugar e não ir para Jerusalém, porque ele temia que se o povo fosse para Jerusalém, poderia Roboão abraçar o povo e o povo abraçar Roboão e este os matar. Aí diz a Bíblia Sagrada que não só Acabe, mas o pai de Acabe, que era Orim, ele também abraçou a doutrina de Jeroboão, e Acabe, seu filho, que reinou aproximadamente, se não falha a memória, 22 anos, abraçou a doutrina de Roboão. E não bastasse isto, diz que ele vai e casa com a filha de Etbaal, que era das terras lá de Sidom. Diz a Bíblia Sagrada que por ele ter feito essa aliança, acredito eu que na flor da sua paixão, e conhecendo e sabendo que a sua esposa Jezabel, ela era uma suma sacerdotisa, e ela venerava, adorava o deus Baal, não só o deus Baal, mas a deusa Azera, que eram considerados deuses da procriação, da fertilidade, da chuva. Era conhecido como deuses que poderiam trazer grande plantio sobre a terra. E todos nós sabemos que Israel, ela sempre sobreviveu e viveu do plantio. Tudo que se plantava, se colhia. E nesse exato momento, quando Acabe levanta templos dedicados a Baal, se curva, o texto chega a falar, dizer que ele se curva diante desta estátua. E Deus não gosta de ser trocado por ninguém. Deus não gosta de ser trocado por ninguém. Nem por estátua, nem por filho, nem por esposa, nem por esposo. Deus não gosta de ser trocado por ninguém. E diz que nisso aí foi desagradável aos olhos do Senhor. Interessante que esse cenário aí afetou toda Israel. Porque segundo a epístola de Tiago, diz que houve aproximadamente 3 anos e 6 meses de seca. Eu canso de ver aqui, quando eu viajo para o interior da Bahia, que tem região muito seca aqui, muito sertão brabo mesmo. Eu acho que aí em Mato Grosso do Sul, acho que não sabe o que é sertão. Mas aqui na Bahia tem um lugar que é seco, do solo rachar. Nossa. De ficar 8 meses, 9 meses sem chuva. Imagine 3 anos e 6 meses. Só que eu vejo uma certa preocupação de Deus. Eu vejo um cuidado de Deus simplesmente levantar um homem de um pequeno povoado de Tisbe, das regiões de Gileade, chamado Elias. E Deus levanta Elias no tempo de crise. Não era só a crise simplesmente financeira ou materialmente falando. A maior preocupação de Deus foi a crise espiritual, que infelizmente o povo estava se apostatando da verdadeira fé em Deus. Vendo os nossos dias, tem muita gente que
não sei o que tem acontecido, que por causa desta pandemia, não está se percebendo. Muitos estão deixando de ir para a igreja, claro, com todas as normas, com todas as precauções que o ser humano deve tomar. Eu acho que você deve ir, sim, tomar esses cuidados. Mas tem pessoas que não vão para a igreja, não estão buscando o Senhor, não estão adorando o Senhor, e se esquecendo que, muitas vezes, toda a lamparina que esta um dia foi acesa, se não for reabastecida, a chama pode se apagar. E diz a Bíblia Sagrada que, nesse exato momento, Deus se preocupou com Israel a ponto de levantar Elias. Levanta Elias, Elias comparece diante do rei, que era algo que não era muito fácil. Elias vai diante do rei e profetiza. Profetiza, diz que não vai cair chuva, não vai ter orvalho sobre a terra. E diz a palavra do Senhor que o próprio Deus manda que Elias venha se retirar. Venha se retirar e ir para as torrentes de Querite, porque ainda as torrentes ainda tinham água, e Deus ia providenciar alimento tanto ao amanhecer como ao atardecer. O que eu acho interessante é que, nesse intervalo, segundo os historiadores, já tinha quase um ano sem chuva sobre a terra. A crise já não vou dizer nem batendo na porta, já estava entrando. E aí eu fico pensando, no momento de crise tanto material como espiritual, Deus tira alguém que não estava nos holofotes da vida, não era um profeta conhecido na época. Tisbe só foi conhecida por causa do profeta Elias, porque era um distrito que estava no anonimato, e de repente Deus levanta esse homem em meia crise. Normalmente as pessoas não querem se destacar, porque normalmente a expressão coletiva, tudo colabora por causa da influência. Por causa da influência. Por causa da influência, muitas vezes nós nos deixamos levar. É um dos tais. Tem um ditado que diz que casa de pai, escola de filho. Então, eu acredito muito no relativismo. Não significa que nem todo mundo que nasceu na favela vai ser um dia favelado. Elias, ele poderia se deixar se levar pela circunstância, pela crise. Quem sou eu? Não vou fazer diferença nenhuma. Eu estou vivendo uma situação semelhante ao que o povo está vivendo. Só que a Bíblia diz que Elias ele se predispôs. Deus convoca, chama Elias e se predispôs no momento de crise. E a Bíblia diz que veio o cuidado de Deus, porque assim, se Deus te levantou, Camila, no momento de crise, se você atendeu a voz de Deus, não se preocupe, que mesmo em meia crise, Deus sempre vai providenciar água no ribeiro, pão e carne ao amanhecer e pão e carne ao atardecer. A gente não deve se preocupar com essas coisas. Lá na frente, alguns acreditam que o Obadias, que quer dizer aquele que serve o Senhor, sofreu essas mesmas crises, que era mordomo-chefe de Acabe. Eu só estou dando só um paralelo. E a Bíblia diz que em Samaria estava já sequíssimo, estava em crise. Mas pela predisposição de Obadias, que significa aquele que serve, em meia crise, não me pergunte, por gentileza, porque eu não vou ter essa resposta, mas não me pergunte. Como é que meia crise em Samaria, já tinha se passado aproximadamente já quase 1 ano e meio, quase 2 anos, um homem consegue pão e água para sustentar os profetas de Deus. Por causa de quê? Porque a Jezabel estava querendo destruir os profetas. Está assim a frase. E Jezabel estava querendo destruir os profetas. Então Obadias entendeu. Se ela quer destruir os profetas, automaticamente, não tendo profecia, não tendo profeta para profetizar no meio de Israel, o povo ainda vai continuando se corromper. Então a Bíblia diz que ele lá se levanta, vai de encontro a Jezabel, escondendo o profeta de Deus em meia crise e sustentando homens com pão e água. Então, você vê o cuidado de Deus quando nós temos uma predisposição em meia crise.
Não é se levantar quando tudo vai bem. Porque quando tudo vai bem, a gente entra na zona de conforto. Sim. Quando a gente vai tudo bem, a gente não, eu sou isento de necessidade. É aquele povo lá, infelizmente, de Laodiceia. Eu sou rico, sou abastado e não preciso de nada. E não preciso de nada. Porque assim, é muito fácil vivermos uma vida de conforto, de ausência de necessidade. Então, para que eu me levantar? Para que eu vou me manifestar? Para que eu vou profetizar? E é nesse momento, no momento de crise, no momento que você percebe que há uma urgência de Deus, somente nos dias de hoje, de alguém abrir a boca e dizer: desperta, igreja. Acorda, igreja. Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então, houve essa predisposição do profeta Elias, e você vê o cuidado de Deus. O cuidado de Deus, ó Elias. O que você profetizou pesou na balança. E Acabe vai se tornar o seu inimigo. Melhor você ir lá para as terras das torrentes de Querite, porque não se preocupe, porque eu vou dar água e vou te alimentar de manhã e ao tardecer. Com tudo isso, a Bíblia diz que Elias permanece alguns dias lá. Só que Deus, a Bíblia diz que Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Jesus chegou a narrar e dizer assim: a nenhuma das viúvas de Israel Elias foi enviado a ser a viúva de Sarepta. Aí Deus pede Elias para Elias se levantar e ir lá para as terras de Tiro e Sidom, para a cidade de Sarepta. A ponto do Senhor falar para ele: olha, a bênção que eu te dei do sustento vai continuar na sua vida. Eu já providenciei uma pessoa que vai te sustentar. Aí Elias estava tudo bem, já estou debaixo da bênção. Como diz os jovens, #partiu, cidade de Sarepta. E ele vai para Sarepta. Quando chega lá em Sarepta, normalmente, no Antigo Oriente, toda a cidade tinha uma porta, um portão, um arco de entrada. Ele entra e percebe que tinha uma senhora catando alguns pedaços de lenha. É onde nós vamos chegar. Ela vai pegando alguns pedaços de lenha e Elias pede a ela um pouco de água. O interessante é que Deus manda ele... Gente, isso é Deus é tremendo. Surpreendente. Elias vai para a terra onde Baal é venerado. Porque os de Sidom, os sidonitas, eles veneravam o Deus Baal. Deus manda Elias ir para o covil. Vai lá para o covil. Elias, quando chega lá, o interessante é que ele percebe que essa senhora está catando lenha e pede água. Dá-se a entender que quando ela vai ter a ação de buscar água, significa que ela tinha água de reserva. Aí Elias percebe que ela está indo buscar água e diz: aproveita, prepara o bolo e traz para mim. Isso é coisa de mãe. Você um dia você vai descobrir isso. Coisa de mãe. A mulher volta, dá um giro 360 graus, volta, diz assim: assim como vive o Senhor teu Deus, e como vive o Senhor, eu quero declarar que eu estou pegando esses pedaços de lenha para fazer os 2 cavacos, para eu comer e meu filho comer, porque nós vamos comer a última refeição. Ela estava dizendo, em outras palavras: eu estou na miséria. Eu não tenho nada, acabou. Eu estou aqui imaginando com a minha mente. O senhor não tem percebido que a crise se instalou por toda a terra? Não tem água, já tem dias que não chove. Se planta não nasce porque o sol castiga e mata as sementes. Não tem nada para se alimentar. Eu incansavelmente, Camila, a minha mãe que dorme no Senhor, esse ano faz aproximadamente 11 anos, 12 anos que minha mãe... E incansavelmente eu via da minha mãe: eu prefiro ficar com fome do que presenciar os meus filhos padecer de fome.
Isso é coisa de mãe. E assim, eu tenho uma história muito, muito difícil, porque pode-se dizer que nós fomos criados só com mãe. Infelizmente, o nosso pai, ele nos abandonou muito cedo, infelizmente por causa de infidelidade. E minha mãe foi mãe e pai. Sempre lutou, batalhou, conquistou o espaço dela na área de mercado e sempre nos deu exemplo de vida. Minha mãe sempre dizia que meu filho, o homem não pode ter R$ 1 no bolso, mas se ele tiver palavra, ele entra e sai em qualquer canto desta vida. Então minha mãe sempre foi uma mulher muito dedicada aos filhos. E não vejo diferente na vida dessa mulher. Ela está fazendo algo que vai dar ao seu filho, e se porventura sobrar alguma coisa, ela vai comer. Isso é coisa de mãe. Só que, infelizmente, por causa de uma certa atitude de um rei, que infelizmente abandonou a Deus, deu as costas para Deus, todo o povo sofreu o resquício que foi instalado sobre as terras de Israel. A crise que se instalou. A primeira coisa que eu encontro e que eu vejo que Elias percebe, Elias, quando ele vai pedir água a essa mulher, querendo ou não, ele viu que ela estava catando lenha. Lenha, quando a pessoa cata lenha, é para se fazer fogo. Isso é questão de inteligência. Vai fazer fogo para quê? Para se fazer comida. Então, se vai fazer comida, faz necessário ter água. Alguém escreveu alguma coisa aí. Rubenildo escreveu. Saudade. Tá me ouvindo bem? Oi? Tá me ouvindo bem? Tô sim. Eu tava lendo aqui o comentário que fizeram pro senhor. Rubenildo, é irmão do senhor? Ah, Rubenildo. Ele foi um colega de trabalho da minha esposa, crente, servo de Deus, gente boa. Que a gente chama ele de Nildo. Aí Elias percebe que ela... Então, a pergunta de Elias é muito pertinente. A pergunta não, o pedido de Elias. Ó, eu quero um pouco d'água. Então, dá para se entender. Porque assim, gente, nós somos inteligentes. Essas pessoas que falam muitas vezes o crente, desculpa a expressão, é burro, é leigo, não entende. Isso é coisa de gente que não conhece a mente de Cristo, não conhece que é crente, não conhece que é a capacidade das pessoas. Elias percebe que a mulher vai catar lenha, não vai catar lenha em vão. Ela vai catar lenha com algum objetivo. Elias está catando a lenha, e quando ela vai catar lenha, Elias pede, eu quero água. Elias percebe que ela vai buscar água, ela tem água. Se ela está catando lenha, ela tem água, ela vai fazer alguma coisa. Então, assim, você precisa ter alguma coisa. Sim. O milagre de Deus vai nos surpreender quando nós temos alguma coisa. Sim. Verdade. Aquela que Deus traz existência àquilo que não existe, não. Deus vai fazer existir aquilo que você tem. Aos seus olhos parece algo insignificante. Aos seus olhos parece algo mínimo. E daquilo não vai se reproduzir. Ah, gente, você não está entendendo. Isso aqui é muito forte. Me lembrei agora de uma passagem, pastor, daquela viúva que tinha os 2 credores, ia pegar, né? Os 2 filhos dela. Talvez no ápice, Camila, no ápice do desespero dela, ela se esqueceu. Sim. Porque quando o profeta pergunta a ela, o que é que eu posso fazer pela senhora? O que é que a senhora tem? O desespero dela, sabe qual foi? Ela estava tão focada no problema, ela tão focada na situação, a expressão verbalizada dela foi assim, ó, eu não tenho nada. Sim. Isso aqui é coisa da minha cabeça. Eu vejo o profeta olhar para ela e dizer assim, ó, respire. Pensa com cuidado. Calma. Eu sinto que você está muito desesperado. Pare e pense o que é que você tem. Ela aí lembra. Eu tenho uma pequena botija de azeite. Aí eu vejo, isso aqui é coisa da minha cabeça. Você tem tudo. Então, você percebe, para que Deus venha nos surpreender em tempo de crise, faz necessário a gente entender que nós temos. Sim. Quer ver uma coisa? Lá vai Pedro e João indo ao templo.
Tá lá o camarada pedindo na porta da igreja, vou usar na porta da igreja, pedindo esmola. Quando eles olham para Pedro e para João, se não me falha a memória, quando eles estendem a mão, eles estendem a mão para receber moeda, para receber dinheiro, para comprar o pão, para se alimentar. Estou parafraseando. Aí Pedro olha para ele e diz assim, ó, eu não tenho nem prata e nem quê? Nem Ouro. Mas o que eu tenho, isto eu te dou. Então, assim, nunca diga que você não tenha. Diga que você tem. Talvez, aos olhos, na ótica humana, só nos conformamos com a coisa concreta, sólida, financeiramente. Mas o milagre de Deus, ele vai acontecer naquilo que é no tamanho de uma pequena semente de mostarda. Sim, tão pequena, né? As coisas mínimas, que Deus vai se tornar grande. E a gente não dá o valor para essas coisas pequenas, né? Claro, porque foi enxertado a força na nossa mente que só somos abençoados se nós tivermos tudo. Sim. E muitas vezes a bênção de Deus está nas coisas mínimas. Nas coisas mínimas, coisas simples. Agora, é necessário nós acreditarmos que nós temos. Se você tem, Deus vai te surpreender em meia crise. Glória a Deus, aleluia. Pronto, a mulher, você tocou no assunto aí que a mulher, a viúva lá, de Eliseu, ela lembrou que tinha uma pequena botija de azeite. Ela estava em meia crise, porque o provedor, que era o seu esposo, já não estava em vida. Já não estava em vida. Era o homem que mantinha, era um homem que arcava com seus compromissos. Aquela dívida ali, eu acredito que não foi por uma irresponsabilidade. Não foi. Aquela dívida ali foi adquirida, mas que a qual o homem estava cumprindo com as suas obrigações. Só que credor por credor, ele não quer saber, ele quer o pago da dívida. E eles estavam debaixo de uma determinada lei que se não tivesse como pagar a dívida, os filhos serviriam como pago da dívida durante um período, se me falha a memória, 7 anos. Qual é a mãe que quer perder seu filho? Ainda mais os Qual é a mãe que quer ver seu filho como escravo? Nenhuma. Então, mas para um milagre acontecer em meia crise, foi necessário que ela tivesse uma pequena botija de azeite. E a Bíblia diz que através daquela pequena botija de azeite, muitos vasos foram cheios. Ela volta com a boa notícia e fala para o profeta: profeta, de tudo quanto o senhor falou, ó, bateu. Certinho. Aí o profeta vai, paga o compromisso que o teu marido fizera e vai viver do resto. Então, voltando aqui para o profeta Elias, foi necessário que ela tivesse a lenha, foi necessário que ela tivesse a água, e foi necessário que ela tivesse um pouco de farinha e um pouco de azeite. Volto a dizer, para Deus nos surpreender em meia crise, faz necessário nós acreditarmos que nós temos. Glória a Deus, é verdade. Aí o profeta percebe que ela tem, ela traz em jogo a sua necessidade, não a sua necessidade, mas a necessidade de mãe. O senhor não percebe, o senhor está vendo. Se o senhor não me conhece, não sabe o que estou passando, eu estou fazendo a minha última refeição. Aí Elias vai, vou dizendo, eu sei que a expressão teste é muito rasa, porque em meia crise, para você ter um sentimento de dar, é muito difícil. Complicado. Em meia crise, para você ter um sentimento de dar, é muito difícil, porque primeiramente você vai olhar para a sua necessidade, para depois, se de fato sobrar, e se não for naquela esfera de quem come e guarda, come 2 vezes,
porque isso aí é antibíblico, porque a gente tem que viver um milagre a cada dia. Talvez alguém pode até me tomar isso como errado. Mas se você olhar na Bíblia, quando o povo teve essa atitude, o alimento no outro dia estava podre. Verdade. Deus queria que o povo viesse se alimentar naquele dia. Por quê? Porque no outro dia Deus ia fazer um novo milagre. Sim. Então, talvez, por causa da necessidade dela, ela usou aquela expressão: eu não tenho. Mas Elias vai e mexe com ela. Mexe com ela. Tem hora que Deus vai mexer com você. Eu não sei se já aconteceu na sua vida, mas já aconteceu na minha vida. Eu passei um período de aproximadamente quase 2 anos, eu com pai de família, esposo, quase 2 anos desempregado. E aqui tem um supermercado que é muito conhecido aqui na Bahia, chamado Extra Supermercado. E aí eu na minha caminhada indo para a igreja, eu achei uma nota de R$ 50. Eu, desempregado, passando as minhas necessidades, achei uma nota de R$ 50. Eu disse: oh, glória, é só vitória. Aleluia. Aí eu disse: eu vou para o culto, aproveitar, agradecer a Deus. Na volta, eu vou comprar um pãozinho, comprar algumas coisinhas e hashtag partiu para casa. Quando eu chego no culto, cheguei no culto, feliz por ter achado uma nota de R$ 50. Quando eu chego no culto, Deus fala no meu coração: tá vendo aquela irmã ali? Pegue o dinheiro e dê para ela. Que pedido. Pense. Eu falei: isso é pensamento meu, Jesus está repreendido. Desse jeito. Isso não, Jesus. Aí daqui a pouco eu vi a voz de novo: pegue e dê para minha serva. Eu: tá bom, Jesus, já entendi o recado. Aí fui lá, entreguei a irmã, aí fui me sentar. Tá lá o culto rolando, daqui a pouco a irmã levanta a mão para agradecer a bênção. A bênção que eu achei lá perto do ex, entreguei a irmã. Só a irmã, ela falou: ó, irmãos, eu saí de casa conversando com o meu Jesus. Jesus, o gás acabou, eu tenho 3 filhos, meu marido está desempregado e eu preciso só do gás, Jesus, para eu fazer o migal dos meus filhos. Ela saiu do culto, saiu de casa falando assim para Jesus: ô, irmão, quando eu cheguei aqui, Jesus usou o irmão Bruno para me dar o dinheiro do gás. Oh, aleluia. E o senhor desesperado. Você tá entendendo? Entendi. Então, faz necessário, muitas vezes, Deus mexer com aquilo que você tem para provar a sua fé de coisas grandes que ele vai... Aquilo que o texto diz assim: coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Não sabe. Verdade. Aí a Bíblia diz que naquele momento ela vai, obedece o profeta. Primeira coisa, você precisa, para Deus te surpreender em tempo de crise, faz necessário você ter. Mesmo que aos seus olhos pareça insignificante, mesmo que aos seus olhos pareça coisa simples, mas é através dessa insignificância, através dessa simplicidade, é que Deus vai fazer grande surpresa na sua vida. Segundo, ela entendeu que aquele pedido não era simplesmente um pedido meramente humano. Era Deus falando com ela. É Deus falando com você. O pedido de Elias é: vai e faça primeiro para mim. Deus vai pedir aquilo que você menos imagina em meia crise. Aí ela vai e faz e prepara. Assim, coisa de cabeça de cozinheiro. Está lá mexendo a farinha. Falei: meu Deus, o homem me pediu e eu vou crer. Não sei o que vai acontecer, mas vai fazer alguma coisa. Quando ela assa o bolo e traz o profeta, a profeta assim: ó, assim diz o Senhor: a farinha da tua panela não vai acabar. Glória a Deus. Nem o azeite da tua botija vai faltar. Agora, faz necessário você entender que precisa ter. Por exemplo, a farinha ela foi multiplicada porque teve. Sim. O azeite foi multiplicado porque teve.
Não é trazer à existência aquilo que não tinha. Ela tinha, só foi multiplicado. Aquele texto que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Esse acrescentado aí, o acréscimo só acontece daquele que tem. Sim, você precisa ter para aumentar, né? Justamente isso. Ela tinha, ela buscou o reino, ela deu para o profeta, na simbologia ali, na tipologia de Deus. Ela deu para Deus. E por ela ter, Deus fez acrescentar na vida dela farinha e azeite. Glória a Deus. Então, em meio à crise, faz necessário você obedecer a Deus, você ter, acreditar que mesmo essa coisa que parece insignificante aos seus olhos, Deus vai multiplicar na sua vida. Amém. Deus vai multiplicar na sua vida. Glória a Deus. Agora, precisa ter. Sim. Essa coisa eu não tenho. Essas pessoas normalmente, pessoas de complexo de inferioridade. Eu não posso, eu não sou capaz, eu não tenho, eu não consigo. Para disso, gente. Para com isso. Você pode, você é capaz, você é capaz de romper barreiras. Talvez, não vou dizer nem complexo, mas pelo senso de humildade, talvez pelo senso de ser realmente pequeno diante do Eterno, como os demais homens de Deus, eles sempre se manifestavam, diziam que não era capaz. Mas Deus, Ele olha para dentro de você e vê que você é capaz de mudar a história, não só em Jerusalém, da igreja onde você congrega, não só da rua onde você congrega, não só a sua família, não só a cidade onde você, mas em todo o Brasil e mundo. Mas basta você acreditar nisso. Você tem. E em meio a esta crise, somente hoje, que nós estamos vivendo, em meio a essa pandemia, Deus vai fazer coisas grandes. Deus vai te surpreender em meio a esta crise. Agora, você tem. Nunca diga que você não tem. Você tem. E o que você tem, Deus vai surpreender em meio a esta crise. Camila, que Deus abençoe você. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Diga para você mesmo que você é capaz, que você tem. E o que você tem, Deus vai te surpreender em meio a esta crise. Eu tenho certeza disso. Você que está nos ouvindo nesta manhã, que Deus em Cristo continue te abençoando, te fortalecendo. Ó pastor, e quanto tempo levou essa mulher sendo abençoada enquanto a crise estava instalada sobre Israel? 3 anos e 6 meses. Não me pergunte como é que essa farinha foi multiplicada e o azeite também. Eu só creio de uma coisa. Toda vez que ela metia a botija lá para encher, o azeite brotava. Metia o caneco para pegar a farinha brotava. É milagre de Deus. E milagre não se explica, só se crê. Então, creia que o milagre vai acontecer na tua vida. Abri um parênteses aqui. Talvez aos olhos de Abraão, quando Ló partiu, ele ia permanecer em terra seca. Aí Deus disse para Abraão, Abraão, ergue os teus olhos. Ele ergueu. Quando ele disse, agora dê um giro de 360 graus. Ele, ó, tudo quanto os teus olhos viram, aí o texto diz assim, é teu e de toda a sua família. Glória a Deus. Aleluia. Deus estava dizendo assim, tudo o que os teus olhos teve a capacidade de enxergar, o limite dele é teu e de tua família. Mas como Deus gosta muito de nos surpreender, Sim. como nós somos muito limitados na nossa visão, aí ele fala lá em Jeremias, eu tenho coisas grandes e firmes que você não sabe. Então, Deus tem coisas grandes e firmes que você não sabe em meio a esta grande pandemia. E Deus te abençoe poderosamente. Foi muito bom participar mais uma vez com você, Camila, desta live. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. E que esta bênção se estenda por toda a família. Como diz lá em Neemias 2:20, o Deus do céu te fará prosperar.
Que Deus abençoe poderosamente a sua família. Diga a Paula que ela venha ter uma ótima gestação debaixo da bênção do Senhor e que essa linda garota venha ser uma grande profetisa na terra. Tá bom? Amém. Que Deus abençoe o Adelmo. Diga que estou com saudade de todos. Todo mundo. Pode deixar, passa o recado assim. E quando vim aqui, comer aquele pirãozinho de aipim com carne de soja, aqui só tem no Nordeste essas coisas. Aqui no Mato Grosso do Sul não tem essas coisas. Mas pode deixar. Pastor, muito obrigada pela presença do senhor. Eu gostaria que o senhor fizesse uma oração final para a gente. Amém. Faço sim. Senhor Jesus, na tua presença, queremos te louvar, te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Esta manhã de estarmos compartilhando um pouco da tua palavra aos nossos corações. Continua abençoando a tua filha, a irmã Camila, que esta bênção se estenda pelos familiares, por todos quanto entraram nesta manhã, nesta live. Ó Senhor, eu te peço que a tua bênção repouse sobre as nossas vidas. Continua nos guardando, dando ordem aos teus anjos para estar acampado ao nosso redor, nos livrando de todo o mal. Assim nós oramos, agradecidos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quem quiser, só entrar lá no meu canal no YouTube, né? É pastor.bruno Barbosa. Dá um likezinho lá, clica lá no sininho e tem lá mensagens de Deus para a sua vida. E seguir no nosso Instagram, que é @pastor.brunobarbosa. Que Deus abençoe a irmã Camila, obrigado pelo convite. Amém. E que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Amém. Antes de despedir, eu gostaria de pedir a autorização do senhor se eu posso estar postando no meu canal também no YouTube a live de hoje, estar postando no Facebook também. Caso o pessoal não saiba, eu tenho um canal no YouTube, o pastor Bruno já me segue lá, né, pastor? Já se inscreveu. Camila Pereira, eu costumo postar as lives que eu tenho feito, aí se vocês quiserem é só entrar, Camila Pereira, e já vai estar salvo lá, tá bom? Ok. Pastor, mais uma vez, muito obrigado, fiquei muito feliz do senhor ter aceito o nosso convite, estado aqui, a palavra foi uma benção. E Deus abençoe a vida do senhor. Manda um abraço para a família, para os seus filhos, para a esposa do senhor, a irmã Rosana, que eu vi que ela teve aí presente. E a todos vocês que estão nos ouvindo, Deus abençoe e nos dê um ótimo final de semana. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém, pastor? Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, minha filha. Muito grato a Deus pela sua vida, viu? Amém. Deus te abençoe poderosamente. Dê um abraço em todo mundo. E que se um dia Deus nos permitir, estaremos aí pessoalmente para falar do amor de Deus. Amém, pode deixar. Tá bom? Quando tudo isso passar, ou o senhor vem aqui, ou eu vou aí. E caso a gente ainda não se encontrar nessa terra, lá no céu, com certeza vamos nos encontrar no nome de Jesus. Lá no céu só vai ser só vitória. Só vitória, só glória. Então, Deus abençoe, pastor. Se puder salvar a live, manda para mim, eu vou botar lá no canal também. Tá. Vou marcar o senhor no... Vai ficar um pouco grande, mas eu vou tentar mandar para o senhor, tá bom? Tá ok. Vou mandar o link. Deus tchau, tchau. Tchau, pode ser eu. Pessoal, Deus abençoe a vida de cada um de vocês que entraram, que estiveram aqui conosco. Que tenham uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém? Deus abençoe.